Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos diante de uma cena onde os interlocutores de Jesus lhe apresentam a sua família. Essa família que no ambiente judaico, podemos dizer assim, a família não era só o pai, a mãe e os irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas sim os primos e todos os próximos eram chamados de irmãos. Então, quando a mãe de Jesus chega com seus irmãos, com seus primos, normalmente, quando chega a família de alguém muito importante, se dá precedência para a família, né? Atenção à família. E Jesus aproveita desse momento para abrir o coração e o entendimento das pessoas que a família que ele forma em torno de si não é uma família por laços de sangue, mas é uma família formada pela fé. Fé que comporta escuta e obediência. Aliás, Deus, desde o princípio, quando criou o homem e a mulher, Ele sempre os chamou para a escuta, porque só obedece bem quem escuta bem. Porque nem sempre nós ouvimos, escutamos, mas não ouvimos. Parece contraditório. Mas Deus tem falado a nós, Deus tem se apresentado a nós, Deus tem gritado no nosso ouvido para que nós o escutemos e façamos a vontade dEle. Vontade que não suprime a nossa, mas vontade que é amor, e esse amor ele se revela como o bem. O único que torna verdadeiramente homem o homem é aquele que o criou. O único que pode levar à plenitude, à realização plena do homem e da mulher é aquele que os criou. Então, escutá-lo é um exercício que devemos fazê-lo todo dia. Por isso que nós muitas vezes somos insistentes na leitura da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, na escuta da palavra de Deus. Porque se nós queremos mudanças, se nós queremos transformações a partir de nós e ao nosso redor e em toda a extensão da nossa família humana, nós precisamos aprender a ouvir e aprender a obedecer. Aí está o caminho para a nossa salvação. Muitos procuravam Jesus, muitos corriam atrás de Jesus, muitos queriam os milagres de Jesus, muitos queriam os benefícios da graça, mas não queriam obedecer não. Tanto que Jesus muitas vezes fugiu dessa multidão. E nós precisamos tomar cuidado.
Porque o verdadeiro caminho é o caminho da escuta, que nos leva à tomada de consciência, e da tomada de consciência, atitudes concretas de conversão, de mudança de vida, de transformação de vida. Porque a palavra de Deus nos leva a uma transformação de vida, a uma mudança de mentalidade e a fazer opções que realmente nos levem à vida, porque Ele é o Deus da vida. Ele é o Rei. Como nós cantamos no Salmo, abrir as portas ao Redentor. Até o Santo Padre, Papa João Paulo II, escreveu essa encíclica, Abrir as Portas ao Redentor, né? Chamando a humanidade, num momento de dificuldade, a abrir-se para que o Redentor entre. Quer dizer, permitir, dar escuta, dar adesão àquilo que Deus está nos falando no momento, suplicando no momento, para que nós o obedeçamos. Nós queremos que a família humana seja uma família unida, seja uma família íntegra, seja uma família forte. Nós precisamos escutar a Deus. Porque a nossa família, a família de sangue, precisa fazer esse exercício de escuta, esse exercício de atenção a Deus, para que ela, a partir dela, seja transformado o coração de cada um. E depois a grande família, que é congregada pela fé, pela aceitação de Deus, pela aceitação de Jesus e pela acolhida da sua palavra de salvação. Então hoje, neste Evangelho, né, nós vemos aí as duas realidades: a família humana, formada pelos laços, né, do matrimônio, do casamento, e a família da fé. E Jesus congrega essas duas famílias, une elas numa única família, a família que crê. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? É aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É aqueles que ouvem a palavra de Deus, ele é obediente. E realiza e concretiza aquilo que Deus quer para nós. E o que Deus mais quer para nós é a nossa realização, a nossa plenitude e, sobretudo, a nossa libertação do pecado. Porque é o grande opressor, é o grande provocador de brigas, de divisões, de lutas, um pelo outro, uma busca de poder, uma busca de ser superior ao outro. Todas essas coisas têm a sua raiz nesse pecado, que é justamente a atitude de quem não escuta, é a atitude de quem não obedece, é a atitude de quem é rebelde. Os rebeldes estão sempre na contramão de Deus. Os rebeldes, eles escutam a palavra de Deus, mas dentro de si eles dizem: não é isso que eu quero, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu quero viver. O mundo tem proposta mais saborosa, mais gostosa para se viver. E por isso nunca experimenta a força, a eficácia da graça de Deus na sua vida. Obedecer a Deus, escutar e obedecer, né? São dois exercícios. A palavra entra nos nossos ouvidos, nós temos a consciência da palavra, nós sabemos para onde essa palavra nos leva, o que ela quer para nós, o que ela mostra para nós, e aí nós tomamos uma atitude dentro de nós: eu vou obedecer ou não? Muitas vezes nós ouvimos elogios à palavra de Deus, mas não obediência a ela. Muitas vezes ouvimos concordância com a palavra de Deus, mas não há obediência dentro de nós. E a obediência se traduz numa atitude interior nossa de viver aquilo, de tornar aquilo presente na minha vida. E assim eu vou me assemelhar a ser irmão, a ser mãe de Jesus. Jesus não está de forma alguma
desprezando a sua família, diminuindo ela. Ao contrário. Quando nós olhamos para a mãe de Jesus, nós vemos aquela mulher que acreditou. Aquela mulher que acolheu a palavra, ouviu como boa ouvinte, meditou na palavra, perguntou ao anjo como se fará isso, e quando o anjo deu a resposta, ela diz: faça-se em mim, que aconteça em mim, que se realize em mim a vontade de Deus, que se concretize em mim a presença do Messias. E assim Jesus nos é dado. E Ele agora está nos colocando numa atitude de reflexão para que nós realmente o escutemos, porque Jesus é a palavra de Deus. É o verbo encarnado, como nós dizemos na liturgia, na teologia. O verbo é palavra, a palavra se fez carne, quer dizer, Ele se tornou humano. Ele entrou na nossa realidade, Ele entrou na nossa vida, na nossa humanidade. Tomou da nossa humanidade a nossa carne e o nosso sangue. Por isso Ele se tornou, o homem-Deus, o verbo encarnado. E nessa tomada da nossa humanidade, Ele se oferece ao Pai. Ele nos santifica. Porque o seu sangue é o sangue redentor, que na hora do ofertório nós vamos colocar sobre o altar o pão e o vinho. E o que vamos oferecer a Deus? A vida de Jesus. Vamos oferecer a Deus o sacrifício da sua pessoa para a nossa salvação e redenção. Então o sangue que Ele tomou da nossa humanidade, a carne que Ele tomou da nossa humanidade, ela agora é oferecida ao Pai e é transformada, e é santificada, é plenificada com o Espírito Santo. Por isso se torna alimento, e nós recebemos esse alimento, e esse alimento nos dá força, nos dá alegria, nos dá esperança. E nos dá certeza de que pertencemos à família de Jesus. Podemos dizer aquela expressão que na primeira leitura aparece, quando o povo se aproxima de Davi e diz: somos a tua carne e os teus ossos, quer dizer, somos da tua família, somos o povo que Deus confiou o teu cuidado. E veja como Davi se abre a Deus, como Davi se deixa ser instruído por Deus, se deixa ser formado por Ele. Porque o desejo de Deus, quando o profeta pediu um rei para Israel, era de que Ele, Deus, reinasse sobre o povo, mas o povo queria um rei humano, e Deus concede esse rei humano, mas Ele vai transformar o coração desse rei segundo o seu coração. Por isso que Davi é querido, Davi é amado, porque ele representa o rei que escutou a Deus, que obedeceu a Deus. Embora Davi foi pecador também, mas ele foi obediente a Deus. E por causa da sua obediência, Deus lhe deu a vitória. Deus abriu os caminhos para Davi. Deus estava com ele. É uma expressão que aparece numa das leituras. Deus estava com ele. Quando ele venceu o Golias, Deus está com ele. E esse povo se reúne, e Davi, depois de coroado rei, faz essa festa. Mas essa festa religiosa, onde a arca ainda não havia o templo naquela época. Ele ainda não tinha construído o templo. Quem foi construir foi Salomão. Mas ele faz uma tenda e transporta a arca até aquele lugar e faz uma liturgia, oferecendo sacrifícios, com cantos, com exaltações, com júbilo. E no final ele distribui ao povo, os presentes, os pães, os bolos de passas, e o povo volta para casa feliz, porque naquele dia eles adoraram o Rei, o Senhor
dos exércitos. A unidade de Israel, a unidade do povo de Deus, a realeza e a fé, num só sentimento. Coisas que hoje nós precisamos reexperimentar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, começa a partir de mim e de você. Escute Jesus e obedeça a Deus, porque Ele vos fará um homem novo e uma mulher nova. Exercitemos isso neste dia. Exercitemos isso na nossa vida. Escute Jesus e obedeça ao Pai. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.